Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical, pré-aula do próximo domingo, 17 de setembro de 2023, que tem um tema fantástico que é sendo a igreja do Deus vivo. E esse é o objetivo de todos os cristãos, é o objetivo de toda a igreja, ser realmente, pertencer ao Deus vivo e verdadeiro. Mas antes que nós façamos aí a leitura do texto áureo e também da verdade prática como de praxe, eu quero lembrá-lo o quanto é importante. Você está recebendo esse vídeo através do WhatsApp, é só o vídeo, você assistiu, gostou, dá mais um clique nele, vai lá na página do YouTube, faz a sua inscrição, clique em inscrever-se, clique em compartilhar, mande para os seus conhecidos e se gostou, claro, deixa aquele like, aquele joinha especial, faça o seu comentário, peça o assunto que você gostaria que abordássemos aqui no canal 7 de Teologia, ok? Dito isto, vamos então para a leitura do textuário que está em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 32, que diz o texto dessa maneira: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E a verdade prática vai nos trazer: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro, ok? Então, a leitura bíblica em classe que você fará no próximo domingo, eu gosto sempre de lembrar que não vale dizer que esteve aqui no canal, domingo 9 horas, na Escola Bíblica Dominical da igreja mais próxima da Bíblia e da sua casa, ok? 9 horas, então não esqueça. Mas 1 Timóteo capítulo 3 e 14 e Efésios 5 e 25 são os textos da leitura que você inclusive pode fazer ao longo da semana, né? Como já deve ter feito, ainda dá tempo para chegar na sua classe afiadinho para conversar com o seu professor. Bem, na introdução da nossa lição, ele vai nos falar que os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Nós vivemos em tempos em que se fala muito sobre discussão de agenda, discussão de propostas, discussão de filosofias, de ideias, e a igreja ela não discute propostas, filosofias, ideias, tendências. A igreja ela vive só por uma verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a única verdade que nos interessa, não nos interessa outra verdade. Nós não temos outra fonte para discutirmos. Ainda que nos nossos dias, na grande rede, nós encontremos muitos discursos de teólogos que têm propostas de uma teologia liberal e inclusiva para alguns aspectos da sociedade, a igreja, claro, a igreja de Cristo, a igreja pautada e que vive no amor, ela é uma igreja inclusiva. O próprio Cristo deixou muito claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho aí um alívio para as vossas almas cansadas e um jugo suave, um fardo leve. Mas veja, a proposta do Cristo não é uma proposta em incluir pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os pensamentos religiosos e filosóficos e mantê-los. O nome disso é hinduísmo, não é cristianismo. O hinduísmo permite que você seja da filosofia, da origem que você desejar, desde que você adore um dos deuses adotados pelo próprio hinduísmo. Claro,
na evolução da religião, haverão aspectos que lhe farão parecidos com o grupo. Mas, via de regra, é como a história daquele grupo de turistas que estavam fazendo visita a um dos milhares de templos hindus, e ele perguntou ao guia, como é que se faz para se tornar hindu? Aí o guia respondeu dizendo, não faz nada, você já é, você está aqui, o fato de você estar aqui, você já é hindu, a religião mais antiga do mundo que abraça todas as religiões. Então, perceba que o cristianismo não é isso. Quando Jesus chama os homens, ele faz 2 convites que estão expostos ao longo do Novo Testamento. 1, salvação para os perdidos. 2, santificação para os salvos. E é isso que a lição desse próximo domingo vai tratar, reforçando a necessidade dessa tomada de posição por parte da igreja moderna, com vistas a deixá-la pronta para o arrebatamento, separando-a naturalmente das mazelas filosóficas e religiosas do mundo em que nós vivemos. Então, a nossa lição, como de costume, ela será pautada em 3 tópicos. Primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo, então do que ela é composta de fato. O segundo tópico da lição, Cristo e o relacionamento com a igreja, então o que é que o mínimo que Jesus espera do seu povo, da sua igreja, e naturalmente o terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo, porque é a temática geral da lição, uma igreja separada desse mundo que jaz em trevas, então naturalmente a lição haveria de abordar no final de tudo as armas para combater o crescente, que palavra que eu vou usar aqui, a crescente destruição da igreja. Eu não sei, nem sei o que eu vou dizer aqui. Mas o fato é que alguns rincões evangélicos tá muito feio, precisa melhorar muito para ser chamado de igreja, meu irmão, tem que melhorar muito. Buenas, vamos lá. Primeiro ponto, que é a natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. E Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Parece que tem um contrassenso aqui. Se você parar para pensar comigo, Deus não habita em templos, não pelo menos nos templos feitos pelos homens. Aí você vai dizer, pastor, mas isso aí é contrassenso. Pois é, que a própria lição ela trata muito desses contrassensos, né? Você, pastor de igreja, dizendo que Deus não habita no templo feito por homens. E é fato, Deus não habita. Eu dirijo uma igreja, dirijo um templo, inclusive, sou zelador do mesmo, mas Deus não está lá. Deus está aqui. Eu sou parte da igreja do Deus vivo. Então Deus está com a sua igreja, não com os seus templos. Prova disso que nós tivemos na cidade de Joinville há alguns anos, um maluco lá que colocou fogo em um dos nossos templos e queimou tudo, ficaram só os fundamentos. E aí a igreja precisava de um local para se reunir e cultuar a Deus. O pastor, na época, fez uma proposta para os donos de um salão de bailes que estava desativado, ou estava meio falido lá, enfim. Eles alugaram aquele salão de bailes para a igreja se reunir. Lá passou a ser igreja do Deus vivo, um salão de bailes que por muitos anos se dançou, se fez tanta coisa errada. Mas a partir do momento em que a igreja entrou ali e fez uma dedicação, passou a ser a casa do Deus vivo. E tempos depois o próprio pastor fez uma proposta e a igreja então, a Assembleia de Deus em Joinville, adquiriu aquele galpão, comprou aquele antigo salão e passou a ser a igreja, a casa do Deus vivo. Mas não é sobre isso ainda que o apóstolo está tratando. Ele está querendo se referir, quando ele diz para Timóteo andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo,
é o meu proceder. Ele está dizendo, Timóteo, olha o teu procedimento no meio da sociedade. Você representa o Deus vivo. Você precisa ter uma postura diante da vida tal que, quando alguém que não serve a Deus, e mesmo os que servem, olhem para você, eles vejam o próprio Deus ou uma agência de Deus ali, um consulado de Deus. Isso é andar na casa de Deus, é andar diante da igreja do Deus vivo. As pessoas precisam olhar para mim e ver um consulado ali. Se alguém quiser encontrar Deus, é só chegar em mim, é só vir até aqui, porque vão encontrar Deus na minha vida. Essa era a ideia da casa do Deus vivo. Não é mais, eu preciso falar com Deus, eu tenho que ir lá. Deus, para ser encontrado só no alto dos montes. Não, Deus também vai ser encontrado no monte. Então é só na madrugada. Não, Deus também será encontrado na madrugada. Então é só no templo da igreja ABCD. Não, também será encontrado no templo da igreja ABCD. Mas Deus está em todo lugar. Ele derramou o seu Espírito de modo que Deus pode ser visto em todas as pessoas que assim o desejarem. Então, isso é muito sério, muito, muito sério, e a cobrança disso um dia nos trará talvez algumas tristezas, alguns dissabores, porque nem todos estão preparados para essa conversa. Mas o dia chegará que ela acontecerá, tá? Aí o subtópico 2, a coluna e a firmeza da verdade. Quando eu falo em ser um consulado do céu, ser um consulado de Deus aqui na terra, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de adoração com Ele, eu preciso ter comunhão com o próximo e trabalhar em favor do mesmo, e preciso praticar o evangelismo e ir até o discipulado, levando as pessoas definitivamente para próximo de Cristo. Você entende isso? Se nós entendermos isso, nós entendemos todo o plano da salvação e entendemos o que é ser coluna e firmeza da verdade de Deus. Mas o ponto 3 ainda vai dizer o mistério da piedade. Piedade é um ato religioso no caminho da santificação. Mais ou menos isso para você entender ato religioso no caminho da santificação. Quando ele fala mistério da piedade, ele está falando das coisas mais misteriosas relacionadas ao máximo da religião e da santificação. E o que é esse grande mistério que Paulo trata? Bom, no princípio da hermenêutica, onde a Bíblia responde à Bíblia, nós temos lá no finalzinho o comentário que ele vai dizer assim, estabelecido no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, Cristo é o mistério da piedade. A piedade é Cristo. É o Cristo pregado, o Cristo ensinado, o Cristo vivido. Esse é o mistério da piedade. O ponto 2 da lição vai tratar Cristo e o relacionamento com a igreja. E aqui tem um ponto que eu acho importantíssimo, que é santificação e pureza. Cristo morreu pela igreja só por um grande objetivo, para santificá-la. E veja, a santificação, segundo a teologia, apesar das suas variantes, né, a santificação ela pode ser uma santificação posicional, ela pode ser estudada do aspecto de uma santificação progressiva e, claro, no final de toda a nossa vida, nós teremos a santificação perfeita. Na santificação posicional, nós temos o quê? Justificação e regeneração, nós temos a adoção como filhos, nós temos a perfeita vontade do Pai vivendo em nós, cumprindo em nós a sua vontade, e claro, a salvação da pena do pecado. Então, isto é a santificação posicional. Já não estamos mais presos pelo pecado, porque estamos santificados posicionalmente.
Mas em segundo lugar, nós temos a santificação progressiva. E ela é chamada na Bíblia de glorificação. É quando nós passamos pela fase da maturação como filhos. E onde isso acontece? Na palavra do Pai. É onde nós somos salvos do poder do pecado. Quer dizer que o pecado ainda vai bater na minha porta, o pecado ainda vai chegar na minha casa espiritual, na minha mente, mas eu não estou mais preso, não sou mais obrigado a cumpri-lo. Deus deixou mecanismos para que eu escape do poder do pecado. Isto é a santificação progressiva. Cada dia eu vou crescendo, cada dia eu vou melhorando, né? E isso chama-se amadurecimento como filhos. E por fim nós teremos, claro, a santificação perfeita, perfectiva, é onde a glorificação chegará no seu ápice. Se antes da santificação progressiva nós tínhamos a santificação acontecendo de forma estrondosa dentro de nós, agora chegamos ao final de tudo, que é a glorificação, a manifestação como filho no tempo do Pai. E nesse tempo nós seremos salvos não apenas da pena do pecado ou do poder do pecado, como era nos dois outros aspectos, mas nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não vai bater mais na nossa porta, e aí vai acontecer de fato o significado da palavra santificação, que é separar-se do mundo e separar-se para Deus. Definitivamente não estamos mais no poder do pecado e do mundo, estamos definitivamente com Deus, e glória a Deus por isso. Claro, aí nós poderemos viver, como diz o tópico 2, né? Gloriosa e irrepreensível. Somos chamados para isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando o apóstolo Pedro escreve que nós fomos salvos e resgatados não com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, é esse sangue que nos deu essa capacidade de nos apresentarmos diante de Deus de maneira gloriosa e irrepreensível. E a lição vai terminar com as armas da Igreja do Deus Vivo. Naturalmente, não podia ser diferente. A igreja precisa retornar à prática dos 5 solas instituídos pela reforma no século XV. É necessário, e por isso o tópico o subtópico desse terceiro ponto, que é as armas da Igreja do Deus Vivo, vai falar sobre o zelo pela verdade. A verdade, ela precisa voltar a ser protagonista em todas as nossas relações. Não dá mais para viver de meias verdades, porque meia verdade é meia mentira. Precisamos viver a verdade, ok? E termina então falando sobre ensinar a verdade, que é a função da igreja. Veja, vamos ter problemas, provavelmente num futuro não muito distante, a igreja terá sérios problemas, como ela já tem nos países da janela 10x40, no Oriente Médio, como ela já tem na China comunista, em pontos da Europa. Nós teremos problemas, não tenha dúvida. O nosso mundo caminha para banir a verdade e principalmente a palavra de Deus. E por último, extinguir e eliminar os próprios cristãos que são portadores da verdade. Mas não se preocupe, há uma gloriosa esperança para mim e para você. Breve Jesus voltará. Eu termino dizendo que diante dos ataques, da desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, e ele requer que ela permaneça santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade, da verdade
revelada. Vamos manter as nossas vestes puras, fazer um excelente final de semana e nos encontramos domingo na Escola Bíblica Dominical, 9 horas. Um forte abraço, fique com Deus, afinal de contas Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.